Paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus santo, justo e poderoso, a quem nós servimos e amamos, ó Pai, aqui estamos nós, Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine, ó Deus, como desfrutar das Tuas bênçãos, ó Deus eterno. Que os nossos lares, Senhor, sejam lares que tenham a abundância do Senhor, que tenha entendimento e que tenha alegria, que tenha paz, que tenha concordância, Senhor, e que o Senhor reine nas famílias. E tudo aquilo, ó Deus, que impede a Tua igreja, impede as famílias de desfrutarem das Tuas bênçãos, pedimos que o Senhor nos mostre, Senhor. Eu posso falar aqui, ó Deus, mas, ó Espírito Santo de Deus, se o Senhor não nos der olhos para podermos ver, se o Senhor não nos der ouvidos para ouvir, e nem um coração para entender, certamente isso vai ser jogado ao vento, ó Senhor, mas que a palavra do Senhor, verdadeiramente é a Tua palavra, venha ser um divisor de águas nas nossas vidas, ó Pai, e que se há alguém que não desfruta das Tuas bênçãos, meu Senhor, passem a desfrutar do melhor do Senhor, pois a palavra do Senhor diz que nós comeremos o melhor da terra. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos colocaria por cabeça, não por cauda. A palavra do Senhor nos diz que nós emprestaríamos a muitos, ó Deus, e não tomaria emprestado, e tudo aquilo que impede nós de desfrutarmos da Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, que venham cair por terra, e que o Senhor venha nos direcionar nessa noite, porque Tu és o nosso Deus, o refúgio, a nossa força, a nossa segurança, e no Senhor nós esperamos todas as coisas. Amém. Os irmãos podem tomar assento? Meus amados irmãos, essa passagem, ela fala a respeito de filhos, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, eu quero fazer uma rápida comparação, uma rápida reflexão. Imagine se você leva o filho do pastor Allen lá na sua casa, e de repente o filho do pastor Allen começa a correr com o seu filho, e de repente ele derruba lá um vaso, uma televisão, né? Nada, o filho do pastor Allen é sossegadinho, viu, irmão? Ele não pode ver uma porta de vidro à prova de bala, mas o resto ele é tranquilo. Você imagina se ele derruba, o que você vai fazer? Primeiro que você não é louco, né? Você não vai chamar a atenção dele. A primeira coisa que você vai dizer é o seguinte: pastor Allen, não se preocupe, são bens materiais, isso aqui passa, não aconteceu nada com ele, pode ficar tranquilo. Essa é a nossa posição, é a nossa atitude, não somente com o filho do pastor Allen, mas com o filho de qualquer um dos irmãos que aqui se encontra, porque não é nosso filho. Mas se fosse o seu filho, o que você iria fazer? Iria dar um corretivo nele. Se fosse o meu filho, se fosse a minha filha, eu iria dar um corretivo nela. Ainda, se eu não tivesse passado as orientações, mesmo eu iria explicar para ela, mas se eu tivesse passado orientação para ela, eu iria corrigi-la. E eu quero dizer para você que nessa noite, nós achamos que o fato de nós sermos filhos de Deus é um grande privilégio, e na verdade é um grande privilégio. A palavra de Deus diz lá em Romanos que se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros juntamente com Cristo.
Se nós olharmos lá em Salmo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e os homens que nela habitam. Ou seja, tudo pertence a Deus, e se tudo pertence a Deus, nós como os filhos também temos direito, certo ou errado? Aí é que entra um ponto de interrogação. Meu Deus, se eu sou filho, se eu sou dizimista na casa do Senhor, se eu sou ofertante na casa do Senhor, por que eu estou vivendo essas dificuldades? Eu quero dizer para você ter uma vida plena, uma vida abençoada, financeiramente abençoada por Deus, mesmo que você seja dizimista, mesmo que você seja ofertante na casa do Senhor, eu quero dizer para você, se você não tiver planejamento, se você não for um bom administrador, se você não fizer tudo com excelência, você tem tudo para ter uma vida cheia de dificuldade. Agora, se você for um bom administrador, se você tiver planejamento em tudo que você faz, se você trabalhar tudo que você fizer com excelência, mas não for ofertante e não for fiel a Deus, você está fadado ao fracasso. Então, para nós primeiramente desfrutarmos da bênção de Deus, nós temos que ser fiel ao Senhor. E o seu compromisso, o nosso compromisso, ele não está diretamente ao ministério, não está diretamente à diretoria, mas o nosso compromisso está diante de Deus. Porque é impossível Deus abençoar a sua vida financeira se você não é fiel a Deus. Você pode orar, você pode ir para os montes, você pode jejuar, você pode consagrar a sua vida, mas se você não for fiel a Deus, você não tem a bênção de Deus, e você não anda, e você não vai para frente. Você pode, a palavra de Deus diz lá lá em Ageu, diz assim: olha, aquilo que você levou para a sua casa, eu com um assopro dissipei. Ou seja, se tem alguém que você não pode ter como oposição, é Deus. O vento de Deus, ele traz muita prosperidade. O vento de Deus, ele abre o mar. O vento de Deus, ele aquieta as águas. O vento de Deus, ele traz muitas bênçãos. Mas eu quero dizer para você, quando você está fora da vontade de Deus, o vento de Deus, ele leva tudo o que você tem. Então não adianta, por mais organizado que você seja, se você não for fiel a Deus, você está fadado ao fracasso. Por que eu falei a respeito do filho? Há um tratamento diferenciado para nós que somos filhos, para aqueles que não são filhos. Se você for olhar a vida de Jonas, ele era um santo em comparação aos homens de Nínive. Se você for analisar os pecados dos homens de Nínive, eram muito grandes. Se eles invadissem uma cidade, se aqui fosse uma cidade, o pastor Euclides fosse o rei ou o prefeito, ele ia ser morto, ele ia ser tirado a pele dele vivo. Os nossos jovens iam ser entulhados em um canto, iriam ser queimados. Então eles eram cruéis, eles eram sanguinários. Mas se você for ver o peso do pecado de Jonas, foi insignificante com relação à maldade dos homens de Nínive. Mas só que tem um detalhe: Jonas era filho. Então eu quero dizer para você que nessa noite, ser filho é um privilégio, mas ser filho também é uma responsabilidade muito grande, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele nos trata, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, versículo 5, diz que Deus, assim como um pai castiga o seu filho, assim também te castiga o Senhor. Nenhum pai fala: olha, eu cheguei em casa hoje, eu vou acabar com meu filho, vou dar uma surra no meu filho, porque eu gosto de bater no meu filho. De jeito nenhum.
Quando nós corrigimos, quando nós corrigimos os nossos filhos, é porque nós não queremos ver ele numa vida errada, nós não queremos ver ele numa penitenciária, nós não queremos ver ele numa vida desgraçada, nós queremos ver ele sendo uma pessoa de sucesso. Então essa é uma das maneiras pela qual o Senhor muitas vezes nos castiga. Meus amados irmãos, amém. Meus amados irmãos, o que é a prosperidade? O que é prosperidade para você? Se você perguntar para alguém que está endividado, ele vai dizer assim: olha, prosperidade para mim é eu ter dinheiro para pagar as minhas contas. Se você perguntar para um bilionário, vamos pegar coisas grandes, um bilionário, o que é prosperidade para você? Olha, prosperidade para mim, e ele está num leito de morte, ele vai dizer: olha, prosperidade para mim é eu ter saúde. Eu abriria a mão de tudo que eu tenho para eu ter mais anos de vida. Então prosperidade é você não ter falta de nada. Prosperidade é você não ser rico, mas também você não ser um miserável. É você ter condições, ter abundância lá na sua casa. E Deus, Ele deseja que nós tenhamos uma vida plena. Se você for perguntar para uma mulher que é infeliz no casamento, para um homem que é infeliz no casamento, ele vai dizer: olha, felicidade para mim é viver bem com a minha esposa. Felicidade para mim é ter vontade e alegria de chegar na minha casa após um dia de trabalho. E Deus, Ele deseja que nós tenhamos uma vida próspera e uma vida abençoada. Às vezes você pode falar assim: olha, pastor, mas eu estou passando por um aperto. E nós vamos chegar lá, nós vamos falar a respeito do planejamento, nós vamos falar a respeito da administração, nós vamos falar a respeito de trabalhar, ser um profissional, ser um patrão com excelência. Parece que eu vou desfigurar um pouquinho, mas fugindo um pouquinho do assunto, mas não vou. Em 2004 eu dei uma palavra de ensinamento, bem simples, mas eu dei o meu melhor na congregação da Cidade Nova. Cidade Nova, na congregação da Cruz Pequena, estou vendo ele aqui. Isso foi na sexta, na época o culto de ensinamento nas congregações, o culto de ensinamento era no domingo, quarta era nas congregações. Isso foi na sexta, teve domingo. Na quarta-feira, Luiz Antônio me chama: pastor Valdecir, vamos lá tomar um café. Falei: vamos. Cheguei lá, vi a metade da casa do Luiz Antônio derrubada. Falei: Luiz Antônio, o que aconteceu aqui com a sua casa? Não, pastor, depois daquela mensagem, eu e a Patrícia resolvemos destruir a metade da casa. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: mas você tem dinheiro? Ele falou: não tem nada. Eu pensei, falei: meu Deus do céu, nunca mais na minha vida eu falo sobre prosperidade. Porque o povo leva muito ao pé da letra, né? Mas eu creio que Deus vai me dar. Irmãos, o mais bonito de tudo isso é que começou a surgir dinheiro. Começou a surgir dinheiro na vida do Luiz Antônio. Eu lembro que a Patrícia, R$3.000 apareceu na vida lá para a Patrícia, que daria mais, na época, 2004, é mais ou menos quase 10 salários mínimos. Imaginem hoje, seriam uns 12, 13, 14 mil. Resumindo, Deus abençoou o Luiz Antônio e ele construiu, ele levantou a casa com os cômodos no tamanho que ele queria. Mas qual é a beleza disso? Qual é a beleza dos milagres que Deus faz na minha vida, que Deus faz na sua vida? A beleza é que Deus está se identificando, Deus está se mostrando, Deus está falando para você: olha, eu estou aqui, eu sou o teu Deus, você é especial para mim. A beleza é a revelação de Deus, não em si um milagre, mas a revelação de Deus para a vida do Luiz Antônio. Agora imagine que o Luiz Antônio vai embora, chega lá na ponte do Paraíba, ele fala assim: olha, Patrícia, desce do carro. Mas o que você vai fazer? Eu vou jogar o carro aqui no Paraíba e Deus há de dar um outro para mim. Eu tenho certeza que Deus não vai fazer. Porque milagres é para Deus mostrar para mim e para você quem Ele é. Deus, Ele não vem para fazer milagre.
O grande problema das nossas vidas é que nós misturamos o espiritual com o material. O grande problema é quando nós achamos que Deus tem que fazer milagre no planejamento. Nós somos desorganizados financeiramente, nós não temos um plano nem a pequeno, nem a médio, nem a longo prazo, nós não temos não sabemos gerenciar, nós somos maus administradores, como funcionários nós somos os piores que existem, e nós achamos que Deus tem que fazer milagre em tudo na nossa vida. Aí é que está o problema, porque muitas vezes temos uma vida de fracasso. Muitas vezes nós temos uma vida de frustrações, uma vida de vergonha. Muitas vezes nós olhamos, como diz lá em Ageu, olhasse para o muito, mas alcançasse pouco. Muitas vezes nós fazemos grandes planos no começo do ano, para terminar o ano, e daqui a pouco a gente fala, olha, eu só andei para trás. Ao invés de prosperar, eu regredi. Ao invés de comprar um carro novo, eu vendi, comprei um carro mais velho. Aonde é que está o problema? Irmãos, a vida é dura. Mas você já parou para ver que a vida para Deus também é dura? A vida para Deus é muito dura. Se você acha que a sua vida é difícil, a vida de Deus é muito difícil. Você imagina se você tivesse oportunidade de voltar no passado e de repente você fala assim, olha, eu coloquei tal pessoa para dentro da minha casa e me trouxe grandes prejuízos. Você imagina se você pudesse voltar no passado para consertar todos os erros que você fez? Eu quero dizer para você, você imagina, com certeza, na igreja, no ministério, o pastor falou, olha, lamento em ter dado oportunidade para tal pessoa, porque só me causou males. Assim também foi com Deus. Você imagine se, e Deus pode voltar. Deus pode voltar no passado. Deus pode mudar as regras. Deus pode mudar tudo, mas Ele não muda, porque Ele tem um compromisso com o seu caráter. Deus poderia voltar lá no começo, quando Ele criou Lúcifer, e falar, nada, Lúcifer não vai ser um anjo mais forreca que tem aqui, não vou dar esse cargo para Lúcifer, não vou dar para ninguém. Você imagina o preço que deu, você que chora, pastor, eu estou passando tantas dificuldades. Você imagina, você vê o seu filho. Deus poderia mudar a regra. Eu mudaria. Eu falaria assim, olha, é o seguinte, ele morreu sem passar por sofrimento. Morreu dormindo, acordou lá no paraíso, depois de 3 dias ressuscitou. Poderia ou não poderia? Eu faria isso com meu filho. Mas Deus não fez assim com o seu filho. Deus, Ele viu o seu filho. Está aqui o Allen. Quer agradar o pastor Euclides? Agrada o Allen. Quer agradar o Allen? Agrada as suas duas filhas, a sua filha e o seu filho. Quer mexer comigo? Mexa com a minha filha. Quer mexer com você? Mexa com seu filho. Imagine Deus lá de cima, vendo o seu filho sendo humilhado, vendo o seu filho levando socos, vendo o seu filho não aguentando o peso da cruz, tendo que chamar uma pessoa para ajudar, vendo o seu filho sendo castigado, sendo humilhado. Quem é que ama ver o seu filho humilhado? Quem é que ama ver o seu filho sendo agredido? Ninguém. E Deus passou por tudo isso. E por que você quer que Deus faça mágica nas suas finanças? Por que você quer que Deus faça mágica na sua administração? É algo que é seu. Deus entregou nas suas mãos. Seja fiel ao Senhor. Se você, apóstolo São Tiago, ele diz assim, pedi e nada tens, porque pedis mal. Ao invés de você pedir dinheiro, ao invés de você pedir uma casa, ao invés de você pedir para que Deus derrame uma mala de dinheiro e que alguém deposite por engano lá milhões e milhões, peça para Deus, Deus me dê sabedoria para eu ganhar dinheiro, me dê sabedoria para eu prosperar, me dê sabedoria para eu ter uma vida mais digna, uma vida de honra.
É assim que Deus trabalha. Se Deus não faz mágica nem com ele, você acha que ele vai fazer mágica comigo e com você? Mas não vai, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. O que me chama muito a atenção, se você quer ter uma vida financeira abençoada por Deus, você precisa ser um bom administrador. Você tem que ter planejamento. Eu me assusto como as pessoas não têm planejamento. Irmãos, pensa bem. 5.000 homens lá no deserto, 3 dias. Só uma pessoa teve um planejamento a curto prazo. Não a longo prazo, a curto prazo. Ele foi, levou os seus pães, levou 5 pães e 2 peixinhos. Somente um. Então eu quero dizer, pastor, Deus vai fazer. Irmãos, o que é para Deus fazer, Deus faz. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Não adianta. É que nem eu falei, Deus não faz milagre nem para Ele mesmo. Você acha que Ele vai fazer o que não é para você fazer? Planejamento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Um dia, em 1982, eu estava na igreja, uma época de muitas dificuldades, muita pobreza. Eu lembro que um pastor falou na igreja: olha, você que paga aluguel, vai guardando um dinheirinho aí, pouquinho, mas vai guardando. Um dia vai aparecer alguém querendo vender uma casa. Aí você vai e compra aquela casa. Eu disse no meu pensamento, isso nunca acontece. Porque a gente vivia uma vida de muitas dificuldades, uma vida de muita pobreza. Eu não sei o que um jovem de 16 anos pensa, mas naquela época, quando eu deitava na cama para dormir, eu pensava em fazer um túnel e sair dentro do supermercado que tinha perto de casa para tomar todos os danoninhos que tinham lá. Eram os meus pensamentos, é o meu pensamento. Era uma coisa assim meio louca, né? Hoje um jovem de 16 anos, ele quer um iPhone, quer fazer uma faculdade, pós-graduação, mas na época era desse jeito. E eu lembro, irmãos, que em 1988, eu estava trabalhando, já não tinha mais dinheiro, acabei vendendo uma moto, e era 3 salários mínimos. Eu lembro que eu pensei 2 coisas, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Falei, vou pôr na poupança. Um dia eu estava trabalhando, chega uma senhora, corretora, que eu já tinha procurado muitas vezes para comprar imóvel, ela falou, Valdecir, eu tenho uma casa para você. Eu falei, mas não tem dinheiro, Nadir. Dinheiro acabou tudo, não tem mais, torrei tudo o dinheiro. Não, essa você vai conseguir. Essa você vai ter dinheiro. Resumindo, irmãos, com 3 salários mínimos eu comprei uma casa. Na Avenida das Hortênsias, 544, Vale das Acácias. Foi a primeira casa. E aquela casa para mim foi um máximo. Porque as casas que nós tínhamos eram muito simples, não tinha quarto, era um cômodo grande que a gente fazia divisão com guarda-roupa, era eu e minha mãe, era uma dificuldade muito grande. Eu tive o meu quarto, a minha mãe teve o quarto dela, tinha uma sala, tinha uma cozinha, tinha um banheiro, então foi algo assim sobrenatural. Eu quero dizer para você nessa noite, coloca Deus nos seus planos, nisso Deus te agrada. Nisso Deus te agrada. Não seja movido pela situação e circunstância. A situação e circunstância pode ser desfavorável. A situação e circunstância pode ser para você algo que você fala é desanimadora. Você fala assim, olha, não tem jeito. Mas bota a sua confiança em Deus, que a seu tempo Deus há de conceder para você aquilo que você tanto espera e tanto quer. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a administração. José foi um grande estrategista, ele tinha planos, ele tinha administração. Qual é o maior pecado? Qual é aquilo que empobrece o crente, o ser humano? Qual é o inimigo de uma vida ali bem organizada, bem administrada? A ostentação. A ostentação é uma coisa assim muito absurda, é coisa de Satanás. A ostentação é da aparência. Você quer comprar alguma coisa, não para você. Você quer comprar alguma coisa para o seu irmão ver.
A ostentação é algo que deixa você cada dia mais pobre. Você pode ser rico, você pode estar rico, mas você não é rico. Se você ganha 50 mil reais por mês, você leva uma vida de rico. E se você torra todos os 50 mil reais por mês, todo mês você torra tudo, você está vivendo uma vida de rico. Mas a hora que a fonte secar, você vai estar na miséria. Você imagine se José falasse: ó, Faraó, o negócio é o seguinte, vamos passear, vamos para a Europa, vamos torrar o dinheiro, porque vai ter 7 anos de muitas dificuldades. Imagina o apuro, e quantas pessoas, e você tem um compromisso com a sua família. Você que gosta de esbanjar, você que gosta de ostentar, acima de tudo você tem uma esposa e tem os seus filhos, você tem um compromisso com os seus filhos, de reter parte daquilo que você ganha, para você enfrentar os dias difíceis. E depois você fala: pastor, eu preciso, Deus ajuda, mas seja um bom administrador. Deus não gosta de gente que ostenta. Tem gente que é muito metidinha, né? Meu Deus do céu, tem gente que é altiva, não pode ter nada, que se acha melhor e superior que todo mundo. Vai ficar tudo aqui, irmãos, vai ficar tudo aqui. Deus não gosta de pessoas altivas. Por mais rico que você seja, agradeça a Deus. Não suba em cima da sua riqueza, não suba em cima da sua beleza, não suba em cima das pós-graduações que você tem, não. Agradeça a Deus, engrandeça a Deus por isso. Deus não gosta de gente altiva. Eu vou citar um exemplo. Porque tem gente que é assim, irmão, quando não tem é uma beleza. É uma beleza simples. Ora, dobra o joelho. Agora, quando tem, fica numa arrogância terrível. Ezequias foi desse jeito. No momento difícil, Ezequias chegou a Deus. Quando Deus abençoou e deu o livramento, a palavra do Senhor diz que ele chamou a glória para si. A palavra do Senhor diz que ele recebia coisas valiosíssimas, e Deus presentes. Por isso Deus falou: vou matar Ezequias, porque Deus falou. Você já pensou em matar alguém? Já está velhinho, já pensou em matar alguém? Ninguém, irmãos. Eu nunca pensei em matar alguém. Tem um político aí que eu não gosto dele, sabe? Mas em matar não, viu? Matar não. É filho de Deus também, né? Que Deus tenha misericórdia. Mas eu não penso em matar ele, né? Mas Deus resolveu matar Ezequias. Tanto que Isaías estava passado com Ezequias. Isaías chegou e falou: põe em ordem a tua casa, que 3 dias você vai morrer. E Isaías já foi, né? Resumindo, Deus teve misericórdia de Ezequias, porque ele se humilhou diante de Deus. Ostentação, ele gostava de aparecer. Como que Ezequias gostava de aparecer? Chegaram os embaixadores de Babilônia, levou os embaixadores lá, mostrou tudo, irmão, mostrou tudo, mostrou os tesouros dele, os tesouros do templo. Isaías chegou e falou assim: quem são aqueles homens que vieram aqui, de terra longe? O que você mostrou para ele? Olha, eu mostrei tudo, não fiquei com nada, mostrei tudo. Ele falou: olha, estes homens, tudo o que você mostrou para ele, esse povo um dia voltará e levará tudo embora. Então quero dizer para você: quer ser próspero? Não ostenta. Qual é o segredo de você ter uma vida tranquila? É se preparar para os dias difíceis. Vamos jogar aqui pedreiro, pastor, eu sou pedreiro. Glórias a Deus pela sua profissão. Pastor, eu sou aqui, eu sou ajudante geral. Glórias a Deus pela sua profissão. Se prepara para os dias difíceis. Um pedreiro que vai fazer um serviço, às vezes você faz um serviço, 3 semanas, você faz em 1 semana. Pastor, eu ia ganhar 4.500 em 3 semanas, eu ganhei 4.500 em 1 semana. Amém, glórias a Deus, que maravilha. Sobrou 3.000, guarde esse dinheiro. Amanhã você vai pegar um serviço para fazer em 1 semana, você vai ficar 2 semanas. Ou seja, você vai trabalhar 1 semana de graça.
Sabe o que você vai fazer? Se você, você já viu alguém sobrecarregado? Você já viu alguém com um peso tão grande no seu ombro? O que acontece? O rosto muda, você desfigura. Você não fica bem-humorado, você fica mal-humorado. Antes qualquer coisa fazia você rir, agora não é qualquer coisa, você está irritado. Por quê? Você está sobrecarregado, contas para pagar, cartão vencendo e o serviço amarrado ali, e você ainda tem que trabalhar mais uma semana. Mas se você for organizado, você tem um dinheirinho aplicado lá no Inter, rendendo 102 do CDI, é pouquinho, mas é melhor do que a poupança. Você sabe, não, eu vou fazer o serviço tranquilo, eu vou fazer aqui, porque eu tenho um dinheirinho lá, e eu vou pegar esse dinheirinho, vai cobrir essa semana que eu vou trabalhar mais. É assim que Deus trabalha, irmão. Deus, nas coisas mais pequenas, as coisas mais insignificantes, quando você fala, Deus, vem trabalhar comigo, me ajuda, abre minha mente, eu quero ser o melhor pedreiro que tem nessa cidade, eu quero, Senhor, crescer, mas eu preciso da capacitação do Espírito Santo. Deus, Ele faz. Irmãos, excelência. O que é excelência? Excelência é você fazer tudo aquilo que dá para você fazer, no serviço que você vai fazer, na sua profissão. Excelência é você fazer bem feito. Deus não fez nada meia boca. Deus não fez nada de qualquer jeito. Deus poderia fazer tudo, Deus poderia mudar as regras do jogo. Vamos fazer de mais ou menos, porque esse povo aqui não merece. Jesus, você não vai nem morrer não. Filho, você não vai morrer não, esse povo não vale nada. Deus fez tudo com excelência. Como profissional, faça tudo com excelência. Quando 9 horas eu estou terminando, tá? Quando você vê alguém sofrendo, o que você sente? Dó. Quando você vê alguém sofrendo, a primeira coisa que eu sinto é dó. Ninguém sofre à toa, viu? Se você vê alguém sofrendo, ninguém sofre à toa. Você vê Ana chorando, Ana desesperada, eu vou falar para você, quem foi o causador daquele choro e todas aquelas dificuldades foi Deus. Foi Deus quem fez. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da madre de Ana. Então, quando você vê alguém chorando, alguém sofrendo, não deseja mal, mas também não vai se derreter, tá? Eu lembro, vamos correr. Eu lembro que eu indaguei a Deus uma vez com relação a um obreiro. Eu falei, Deus, ele foi pregar na congregação, a congregação do Mandu, ele foi e fez uma campanha, e na sexta-feira nós tiramos uma oferta, e eu vi que aquela oferta que era pouco, para ele foi muito bom naquele momento. Pastor, para na padaria, eu vou levar uns pãezinhos para casa. Parei, comprou os pães e tal. Sabe o que eu falei? Deus, por que o Senhor permite o seu servo passar por esses apertos? Cara, ele prega a tua palavra, ele é teu servo, por que ele está passando por esse aperto? Passou um tempo, já estava na congregação do Feital, e nós precisávamos de um pedreiro. Ele fez um orçamento para mim, e falou, Valdecir, eu cobro tanto por dia, tanto por empreita, em tal dia eu entrego para você o serviço. Eu falei, tá bom. Cheguei para o pastor Paulo Silva, falei, pastor Paulo, aqui está o orçamento, quanto que ele cobra, ele trabalha por dia, mas ele também trabalha por empreita, portanto, ele falou, vamos pegar por empreita, porque senão essa obra não vai sair. Na mesma hora eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Um homem de Deus tratando dessa maneira, que falta de consideração. Eu não falei, mas eu fiquei pensando, né? Irmãos, ele trabalhou 20 dias, e depois dos 20 dias que ele trabalhou lá, eu disse para mim, agora eu sei porque que ele leva essa vida de dores e dificuldades. Agora eu sei. Então eu quero dizer para você nessa noite, coloca Deus nos seus planos. Eu sei que é muito difícil você ser um bom administrador. Eu sei que é muito difícil você não ter um planejamento. Não estou cobrando nada. Peça para Deus. Deus, a partir de hoje eu quero ter planejamento na minha vida, nas minhas finanças. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser um bom administrador. Eu quero dizer para você que em coisas que você pede para Deus, vem no outro dia. Mas tem coisas, irmãos, que demora.
Tem coisas que eu peço a Deus, demora 6 meses, mas chega. Vai pedindo a Deus, que a seu tempo Deus vai te ajudar e você vai viver uma vida próspera e desfrutando das bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a amada igreja. Nos coloquemos de pé, vamos agradecer o Senhor. Pontualmente, 21 horas. Vamos agradecer o Senhor que nos reuniu. Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros, agradecidos a Deus por essa noite de bênçãos para todos nós. Senhor da igreja, nós agradecemos tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Pai Celestial, olha para teus filhos agora abraçados, irmanados, neste mesmo propósito, aqui reunidos e unidos, para que o nome do Senhor seja exaltado, onde trabalhamos, onde estudamos, onde fazemos empreendimentos, onde evangelizamos. Pai Celestial, usa cada um como instrumento do Senhor, para que em seus trabalhos espirituais, materiais, possamos ver, ó Deus, os frutos maravilhosos do Senhor. Sim, Senhor, sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoe grandemente, Pai Celestial, acompanhe os teus filhos durante este próximo mês, ó Deus, que seja um mês de êxitos, de prosperidade, de resultados, que possam, Senhor, ficar surpresos de quanto Deus fez mais uma vez. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe. Aniversário amanhã no Crispim, transferência de direção amanhã em Moreira César, e sexta-feira transferência de direção no Morumbi. Sábado evangelização de manhã, e você tem que saber esperar para sábado à noite. Deus a todos abençoe.